Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Medita Fé, meditação cristã e reflexão bíblica. Hoje, com muita alegria no meu coração, na minha alma, eu estou com uma pessoa que a gente conheceu por acaso há algum tempo. Almoçamos juntos, tivemos poucas conversas ali naquele ambiente familiar. Estávamos por acaso no mesmo ambiente e aí já gerou uma conexão. Mais tarde a gente começou as meditações, as reflexões, e aí chegou um dia que a gente, fazendo uma meditação online, num domingo, a gente foi se falando, aí gerou essa comunhão, essa alegria, e hoje estamos aqui. O nome dele é Alan, ou Alan, como alguns chamam. O Alan é Kaufman Stachowski. É nome para quem quiser, né? Esse aí tem consoante. Deus abençoe pela sua vida, Deus abençoe por ter vindo de Cascavel até aqui Londrina. Deus abençoe a sua casa, a sua esposa, seus filhos. Eu sei que você é casado já há 14 anos com a Fabiane. Tem 2 filhos, o Pedro e a Luísa. O Pedro de 12 anos, a Luísa de 7 anos. Luz. Que bonito, né? Tem uma família linda, tem uma comunhão com Deus, tem temor de Deus pelo que a gente tem percebido nos últimos tempos. E a gente quer falar sobre isso, sobre esse seu temor a Deus, como tudo isso começou, o que fez com que você se aproximasse de Deus, por que nós estamos aqui, afinal de contas. Quem está nos ouvindo e vendo vai poder ter o privilégio de conhecer mais um ser humano na Terra, mais um filho de Deus, uma família cristã, que hoje você inclusive participa da Igreja Batista, é isso, né? Pioneira. É uma das igrejas pioneiras ali em Cascavel, e hoje você veio aqui de bom grado, de bom coração, para a gente conversar, falar um pouco sobre você, falar um pouco sobre a sua caminhada cristã. Seja bem-vindo, Alan. Obrigado. Deus abençoe você, sua vida. Obrigado. Para você, o que é nascer de novo? Esse nascer de novo, a qual João 3 fala, é um nascer que todo ser humano vai ter que passar, né? Hoje, infelizmente, a gente vê que muitas pessoas não entendem, vê sempre o lado racional da coisa, né? Não o lado espiritual. Esse nascer de novo, que é relatado aqui na Bíblia, que Jesus fala com Nicodemos. Nicodemos, um grande conhecedor da palavra de Deus. Sim. E ele sabia tudo da lei, mas não sabia vivenciar aquela lei, né? Então, assim, Cristo chama a atenção dele, desse nascer de novo, e ele indaga a Deus com a segunda pergunta: mas como vou nascer de novo? Já velho? Minha mãe nem está aqui agora, como que eu vou fazer isso, né? Esse nascer de novo é justamente o que Cristo veio proporcionar para nós com a sua salvação. Através da cruz. E na sua vida, pontualmente, como é que essa palavra mexeu com você? Essa palavra mexeu, assim, com o testemunho meu na questão de um relato. Eu conheci e não conhecia Deus, né? Eu conheci um Cristo, mas não vivia esse Cristo, né? Entendi. E foi uma coisa, assim, uma forma, assim, que Deus... Muitas vezes as pessoas buscam ao Senhor em 2 formas claras: pela dor, pelo amor. Entendi. Então vamos ler essa passagem que você comentou? Eu posso? Pode ler, né? Por gentileza. E é no Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 1 ao 12. Porque é bom sempre ver o contexto que está falando a palavra. Muita gente pega um versículo e fica o pretexto. Então a gente tem que ler todo. Então vamos ler juntos. Eu vou lendo aqui, você pode acompanhar. E quem estiver nos acompanhando também, acompanhe e vai refletindo nas palavras nesse momento, porque a própria leitura já traz uma reflexão, e a partir dela a gente vai conversando, então, falando do seu momento com Deus aí. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Não era qualquer um não, né? Não, esse era o cara. Além de ser fariseu, ainda era príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe:
Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Muito forte, né? Meu Deus, é uma conversa de alto nível aqui, né? Uma conversa de gente grande. Imagina, é um príncipe da sinagoga, ele ensinava pessoas. Ele foi ter com Jesus à noite, provavelmente por uma questão de segurança, por causa dos seus colegas, seus companheiros de ministério. E aí ele chega ali até Jesus e faz essas perguntas. E Jesus fala uma coisa muito simples, de nascer de novo. E ele mas já começa a questionar, né? E esse ponto de nascer água e espírito, o Senhor já está entregando para ele qual é a fórmula de se aproximar a Jesus, né? A entrar no reino de Deus. Como é que você vê essa passagem? Como é que ela... Por que ela te chama tanta atenção assim? O interessante aqui, Juliano, é que ele fala, esse até foi à noite por quê também. Ele era muito influente. Então, naquela sociedade que ele estava vivendo ali, ele estava sendo muitas vezes corrompido também, porque ele tinha um cargo de alto poder. Sim. Então, não queria ser visto. Ele estava preocupado em Jesus, no reino de Jesus, não questão do reino, ele não estava entendendo esse reino, ele estava entendendo um reino dos romanos. Sim. Não, romanos vão te caçar, vão caçar nós. Sim. Até então estava pacificado ali, porque os judeus trabalhavam, pagavam os impostos certinho, né, recolhiam os impostos, então eles não mexiam na fé. Mas daí a preocupação de Nicodemo era essa questão, principalmente do status deles. Sim. Como muitas vezes as pessoas se preocupam muito com o status. É verdade. Dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. E o poder é algo que assusta. Porque o poder, muitas vezes, faz afastar de Deus. Pelo plano de Deus, que ele quer dizer aqui com esse nascer de novo, é justamente a entrega a Cristo. Eu não entendia isso também. Se eu tivesse lá de Nicodemos, com certeza eu ia indagar da mesma forma. Não julgando quem somos nós para julgar, mas com certeza eu ia indagar da mesma maneira. Por quê? Naquela época atrás. Hoje não. Porque esse nascer de novo, ele entrou de uma forma na minha vida diferente de todas. Foi pela dor. No quesito assim, eu tinha 14 anos e você sabe muito bem que é um assunto complicado de tocar, porque volta ao passado. E muitas vezes quando você remete ao passado, assim, eu vejo assim, que as pessoas em casa que vão assistir depois e que estão assistindo, não sinta a pena do Alan. Sim. Mas sinta aquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas através das dificuldades. E eu lembro muito bem que vivi uma vida pacata num distrito de Encantado do Oeste, próximo a Assis, pertencente a Assis Chateaubriand, próximo a Toledo. Filho de boia fria. 14 anos. 14 anos. Filho de boia fria. Trabalhava na lavoura também com meus pais. Certo. E meu pai, ele era uma pessoa muito difícil de lidar, pessoa rude, uma pessoa bebia muito, fumava muito, tinha seus vícios. E minha mãe, uma pessoa trabalhadora, amorosa. Certo. Eu lembro que dia 2 de agosto de 93, eu lembro que aquela cena não sai da cabeça. Foi um dia mais
triste da minha vida, né? Por quê? Por quê? Esse dia, meu tio tinha falecido, tio Ari. Irmão, né? Do seu pai ou da sua irmã? Irmão do meu pai. Seu pai. E, inclusive, enterrado em Rolândia, aqui próximo, né? Certo. Então, esse meu tio Ari, ele tinha uma conexão muito grande com a família. E meu pai gostava muito dele. Porque sempre tem um irmão que, um irmão mais chegado, né? Dentro da família. Porque era uma família de 10. Então, tinha mais conexão com o Ari. Sim. E nós ficamos preocupados de conforme falar com o papai. Porque, assim, era... De certa maneira, tipo assim... Ia ser duro para nós, tipo assim, falar para ele e a preocupação com a saúde dele. Pode acontecer alguma coisa na saúde dele, né? Então, nós tínhamos que passar essa mensagem. E foi falado. Só que o papai reagiu de forma tranquila, né? Você fala, nós estava você, sua mãe, para falar isso aí. E mais, na verdade foi a mamãe que falou, né? Mas assim, nós estava próximo, né? Então, tipo assim, nós tínhamos... Estava você, sua mãe... E mais 4 irmãos. 4 irmãos. Então, assim, foi uma forma difícil de dar notícia. Você é o mais velho ou não? Não. A mais velha é a Márcia. Que eu vou estar também relatando aqui. Eu vou estar relatando aqui também. E a Kátia, que faleceu. Tá. Aí depois vem o Alex, eu e a Cris. Então você, dos homens, você é o caçula. Aí depois vem a Cris, então. Vem a Cris, exatamente. É a caçula de todos. De todos. Sim, aí vocês foram dar essa notícia pro seu notícia, pai. do que tinha ocorrido, né? Então, assim, Pela aproximação dos dois, que era muito próximo. Mais do que os outros irmãos deles. Sim. A preocupação com a saúde. E mais a questão dele beber, essa questão Sim, toda física. essa física, né? A questão do corpo ali, como que é a reação dele, né? Sim. E daí? E daí, após isso, daí foi dada a notícia. Então, assim, nesse dia, foi... O meu cunhado, que era casado, a Márcia já era casada, a mais velha, né? Então, o seu esposo ia vir junto, trazer eles, né? Pro velório. Certo. Que ia ser em Rolândia. E daí, após foi conversado, então, foi papai, mamãe e um tio meu, tinha outro tio que morava perto de Toledo, então ele foi junto, foi até o Encantado e foi junto de carro, né? E mais minha irmã, mais um esposo dela. Então foram 5 pessoas, né? Entendi. E aquela época, você sabe, né? Era Fusca, né? Não tinha uns carros... era Fusca, o Brasília, então vieram de Fusca pra cá. E entrava 10 pessoas dentro exatamente. do carro. Só que daí foi os 5 no carro e assim, eu lembro da cena assim de mamãe abraçando nós. Só um pouquinho. Isso vocês vindo ali dessa região de Assis, né? Exatamente, porque eles indo pro lado de Rolândia. Indo pra Rolândia. Então, assim, eu lembro da cena que papai e mamãe deu... Seu pai dirigindo? Não, quem tá dirigindo é meu cunhado. Seu cunhado. Só que, assim, antes de eles viajarem, a despedida foi... Eu senti a diferença. Sim. Mamãe, de uma forma preocupada, com amor ali, mas papai, da forma que ele conduziu... Sim. Você já percebia que tinha alguma coisa diferente? Diferente. Meu coração estava apertado. Daí foi que ocorreu essa questão deles viajarem. E no dia seguinte, o inevitável aconteceu, né? Eles estavam vindo pro velório, eles estavam em Rolândia já, no posto antes ali chegar, vamos dizer assim, a cidade, a entrada. Eles pararam. E daí, após isso, foram abastecer o carro. E no banheiro, já estava perto já, né? E ao sair da BR, o carro, ele deu um problema no carro e o carro parou no meio da pista. E nisso veio um ônibus, o ônibus circular que estava estava em alta velocidade, acabou colidindo na traseira desse veículo. Nesse veículo, quem estava atrás, que era papai, mamãe e tio, faleceu na hora, né? Foi uma tragédia. E minha irmã saltou para fora do Fusca, né? E o marido dela caiu por cima dela. Então ela ficou em coma por 30 dias. Ela bateu a cabeça bem na área do cérebro de memórias. Então foi bem complicado. Então ela virou um bebê, na realidade. Hoje já tá tomando medicação. Depois disso, ela teve uma filha, e a filha cuida também. Nós damos suporte também lá em Palutina, né? Então, assim, foi uma tragédia de forma, assim, que mexeu muito com a minha vida. Os pilares meus Você não estava nesse veículo? Não. Quem estava era meu tio, meu pai e minha mãe, estava atrás, minha irmã e o esposo dela. Nós ficamos encantados. Entendi. Só que no dia seguinte, é uma cidade pequena, é um distrito, né? Sim. Aquelas pessoas vieram todas em casas, o distrito inteiro. Algo inevitável. Sim. Né? Eu já estava assistindo o coração. E quando deram a notícia... Aí foi o choque. Aí um tio meu que era ele pertence ali a Pérola, próximo a Toledo. Eles vieram até
encantado nos buscar pra gente ir num velório. Sim. Então, pensa a cena, né? Você tá no velório de um tio e agora tem 4 pessoas lá no mesmo velório. É um funeral em cima de outro, né? De outro. E assim, naquele momento, os pilares caíram. E assim... Eu fico imaginando aqui um jovem de 14 anos... olhando para frente, né, para o futuro, está tudo estruturado, apesar dessa situação do seu pai, como você disse, mas é uma família, assim como outras famílias. E de repente está sendo tratado de um assunto já que é alguém que faleceu, muito próximo de vocês. E aí eles saem para ir para esse funeral também, para esse serviço divino, para esse momento de dor. E no meio do caminho, mais dor. E volta a notícia nesse distrito, nesse local que você está, e você percebe essa diferença, inclusive, na forma de se despedirem. Você falou da sua mãe, você falou do jeito do seu pai. Eu imagino, sim, um jovem de 14 anos é uma enxurrada de informações, é uma enxurrada de emoções, é praticamente um tsunami, né? É como se tirassem, igual você falou, né? Os pilares caem, o chão sai dos pés. Ô Alan, só pra gente voltar um pouquinho num ponto. Até aí, como é que era a sua relação com Deus? Nenhuma, quase. Nenhuma. Praticamente não tinha. Tinha a religião, eu participava da católica, da igreja católica, fiz a crisma, tudo. Mas eu era uma pessoa também difícil também, né? Então, assim, um jovem complicado, né? Então, assim, até então, assim, eu era um religioso. No sentido assim, eu não conhecia esse Deus, né? Porque após isso que aconteceu da minha vida, aí comecei a indagar Deus. Aí foi a luta com Deus. Por exemplo, o que você falava? Os porquê, né, da vida, né? Por que isso? Pra que isso? E eu não conseguia entender esse plano de Deus, não conseguia entender. A revolta era grande. A revolta é muito grande. A revolta com Deus, inclusive. Com Deus. Que foi ele que tirou tudo de você, né? Exatamente. Eu não conhecia, assim, eu sempre falo, assim, no meu testemunho, que a questão também de correlação de você estar magoado com Deus e você falar pra Deus é a mesma coisa. Porque não adianta você falar bonitinho perante Deus e teu coração tá cheio de ódio. Então, é a mesma reação. Acho que Deus, ele pondera da mesma maneira, eu creio, né? Sim. É isso que eu creio. E assim, e depois disso, 2 famílias abençoadas por Deus, uma em especial nos acolheu até dezembro. Por quê? Era já agosto, tinha que terminar o ano letivo. Certo. Eu estava em Assis, que é a cidade que eu fazia, já estava, antigamente falava 2º grau, né? Curso técnico em contábeis. Eu estava no primeiro ano, então estava fazendo em Assis. Como estudar diante disso? Foi assim, nós ficamos nessa família aí, até dezembro, mas eu falo pra você, minha cabeça estava nas nuvens. Aquele ano eu não passei, repeti de ano, com certeza. E assim... Uma revolta. Revolta muito grande dentro de mim. E daí fomos pra Palotina. Aí 2 famílias, mas Deus é maravilhoso. Ele primeiro pegou essa família e falou, concedeu a nós, adultos já, ficar um período ali até começar do zero, até reestruturar a vida, né? Porque, igual eu falei anteriormente, os pilares eu tinha que reconstruir minha vida. Sim. E não era fácil. E daí, mais 2 famílias em especial que eu quero deixar registrado, que é a família Matias e Andrade, que é outra minha irmã trabalhava de doméstica, que era em Palotina. Certo. Então, em janeiro, nós fomos pra Palotina. Então, eles não eram parentes de sangue, vamos dizer assim, mas acolheram vocês. Acolheram como um deles. Ficou você e a sua irmã caçula? Ficou eu e meu irmão numa casa e minha irmã, desde no caso, minha irmã já tinha voltado do coma, né? Então tava ela do 0. Certo. Mas minha outra irmã... Como se fosse uma criança. Como fosse uma criança, a Kátia e a caçula, que é a Cristiane. Mas espalhou a família, então? Não, nós ficamos... A casa era vizinha. Certo. Era vizinha uma da outra, em Palotina. Então, nós tava junto. E depois desse período, eu comecei a participar de um projeto que eu admiro demais, que é o CEMIC. CEMIC. Fala um pouquinho dele. O CEMIC é um... Em Cascavel, a região lá sempre tem esse projeto que ele atende aos menores carentes. De certa maneira, dando curso, suporte. Entendi. E eu comecei a mergulhar nos cursos. E assim, essa família, depois que nós, por exemplo, passamos um período na casa deles de uns 6 meses, aí alugamos uma casa. A minha irmã já está trabalhando em outro emprego, eu comecei a entrar nesse projeto CEMIC e logo eu já comecei a arrumar
menor aprendiz, que hoje é jovem aprendiz, né? Um trabalho na prefeitura. Então, aí começamos do zero nossas vidas ali, alugamos uma casa e começamos a tocar do zero nossas vidas, né? E assim, só que eu ainda não tinha nascido de novo, eu não conhecia esse nascer de novo. Aí, jovens da igreja Cristianismo Decidido, que eu quero destacar aqui, que inclusive Londrina, o pastor Charles, que é o presidente da instituição, quero mandar um abraço para ele e vou com certeza... Então pode mandar um abraço aqui. Mandar um abraço para você, Charles. E com certeza vai estar assistindo, vou mandar o link para ele assistir também lá. Então essa igreja nos acolheu de maneira assim. Eles sabiam do motivo, do que a gente estava passando, na necessidade que a gente estava passando, de tudo, né? Sim. E aí Quando você fala tudo, é tudo mesmo. É tudo mesmo. Não é só material, é principalmente espiritual, né? Porque os pilares foram derrubados, né? Exatamente. A minha estrutura não tinha uma identidade, na verdade, né? A minha identidade foi zerada ali, derrubada, eu não tinha... Irmão, eu pode tomar água enquanto isso? Eu sou obrigado a fazer essa pausa e dizer por que você disse logo no começo. Eu quero que vocês olhem o meu depoimento, aqui a minha história, o que eu vou contar, mas não olhem para o Alan, para mim, né? Você dizendo, com dó. Olhem para o que eu estou falando e que isso toque de alguma forma a sua vida. Te faça se aproximar de Cristo, de Deus, assim como a gente lê essa passagem de Nicodemos e ao lermos ele faz nós nos aproximarmos de Cristo e consequentemente de Deus. Então eu entendo sim, quando você disse agora, não olhem para mim com dó, porque você não quer dó, você quer que vejam a sua história, vejam a sua vida, a sua experiência, que aos poucos aqui a gente está descobrindo quem é um pouco, quem é o Alan, o que você passou, o que você passa e como que você foi reconstruindo esses pilares. Você está começando a dizer a respeito dessa reconstrução. É um vizinho aqui, uma pessoa que sua irmã trabalhava, outro aqui, outro ali. Aí começou os primeiros passos. Na escola foi uma tragédia, vamos dizer assim, né? Você só foi porque para cumprir o ano letivo, mas não conseguiu passar. É impossível, né? A cabeça não deixa. Eu lembro de mim com 14, 15 anos, 16 anos. A nossa cabeça vira parece um pandeiro, né? Parece um cavalo de espada. Sabe esses cavalos selvagens? Sim. Selvagem. Antes de ser domado, é como se fossem esses cavalos, a nossa mente, sem o nosso controle. ser, os hormônios, né? A gente está em fase de transformação até do próprio corpo, de tudo. De tudo. E você então estava nessa fase de reconstrução desses pilares. E aí? Aí começou os planos. Na verdade, Deus já estava agindo já, né? Hoje eu entendo isso, né? Sim. Olhando para trás. Olhando para trás. Esses pilares que estavam reconstruindo eram os pequenos milagres de Deus. Deus já estava atuando. Porque deixa um propósito na minha vida. E tem um propósito na vida de cada um. Verdade. E após isso, comecei a trabalhar, né? E eu quero colocar em especial o Paulão. Esse cara... Só um pouquinho. Me parece pessoas que foram âncoras na sua vida, né? Desculpa. Esse Tranquilo. cara foi o... Esse momento é seu. E desde já, Alan, eu agradeço pela confiança de você ter... essa confiança de falar da sua vida, de abrir seu coração, de colocar o seu coração nessa bandeja. E realmente eu espero que quem esteja vendo veja e olhe com bons olhos, porque é a sua história, né? É a minha história. Eu tô olhando para você e algumas coisas refletem em mim também, né? Alguma coisa não nessa proporção, em outra. E eu tenho certeza que tem gente que ou está passando nesse momento, ou passou faz pouco tempo. E tem pessoas que vão passar por isso ainda. Vão perder entes queridos, vão perder pessoas amadas. E como superar isso? Você está aqui para dizer isso para nós. Com certeza. Você estava falando do Paulo, né? O Paulão, ele era um jovem, assim, ele tem um salão de agora barbearia, né? Lá em Palotina. A Palotina. Palotina. E ele cortava nosso cabelo. Então, tipo assim, nós ia lá no Paulão e eu falava, Paulão, quanto vai dar? Não, cara, não é nada. Fica tranquilo, tá tudo certo. E o Paulão, ele é o cara, o jovem que chegava em casa, vamos lá, vamos pra igreja, vamos... É o cara animado, cheio do Espírito Santo. E ele convidou nós a começar a participar do grupo de louvor. O meu irmão, ele tem um dom o Alex,
Ele é 2 anos mais velho que eu. A gente tá com 47, eu tô com 45. E ele tem um dom da música, né? Então, os instrumentos, assim... Qualquer instrumento que colocar na mão dele, ele vai tocar. Menos o violino, essas coisas que são mais complexos, assim, mais baixo, violão, guitarra, teclado. Aprendeu sozinho. E ele começou a tocar na igreja, no louvor, né? E nós fomos a ir pra igreja. Aí eu nunca esqueço, esse Nascer de Novo, eu quero deixar destacado que foi em 96 que aconteceu na minha vida. Certo. Isso foi em 93, 3 anos depois. Foi 3 anos. Em 93 aconteceu o fato. A tragédia ali, o fato. Em 96, 97, você já estava indo para esse outro momento da sua vida. Começamos já esse momento. Então, assim, eu comecei a entender o caminho de Deus. E assim, de certa maneira, assim, eu vejo que Deus tem feito na minha vida. Nesse sentido, assim, de que coloca as pessoas, pequenos milagres. Porque eu quero destacar aqui é o seguinte: não deixem a circunstância tomar conta da tua vida. Porque a circunstância não é o que define nosso futuro. Para quem não tem Deus, infelizmente, acontece de definir. Mas quem tem Deus sabe que não é o fim. Não é aquilo. É um processo. A gente passa por um processo. Sim. E esse Paulo começou... Paulo, ele falava assim: Alan, vamos lá, vamos com nós no retiro. Eu falei, vamos começar a ir no retiro. É aqui em Londrina, inclusive. A chácara cristianismo é próxima aqui ao Catuaí ali, né? Nos condomínios ali, tem a chácara da cristianismo decidida ali. E viemos nesse retiro. E eu senti um amor tão grande, um acolhimento... assim, não falso, sabe? Um amor mesmo, sabe? Genuíno. Assim. Genuíno. E o Espírito Santo começou a tocar na minha vida, né? Eu lembro que eu levantei a mão e entreguei a minha vida a Cristo, no sentido assim... As pessoas muitas vezes... a gente vai falar um pouco sobre a questão de salvação. As pessoas ficam muito presas à religião hoje, né? E assim, o que Cristo mais pregava era contra a religião. Ele quer pregar a palavra, nascer de novo. Esse nascer de novo, né, nada mais é o que entrega a Cristo da tua vida, completamente. Tem um exemplo, né? Tu és mestre de Israel, não sabes isto? Quer dizer, você precisava saber disso para ensinar. Você deveria saber, Nicodemos. Você é mestre. Mestre significa professor, doutorado, mestrado, dentro da área do Pentateuco, do Torá. Ele era obrigado a ensinar. Mestre é quem ensina. Você é mestre em Israel e não sabe isso. Como é que você vai ensinar os outros? Isso é religiosidade pura. E Cristo combateu isso várias vezes. Mas com ele chamou a atenção de uma forma diferente, esse Nicodemos. Porque ele sabia que Nicodemos, na realidade... podia ser usado por ele, mas só que Deus sabia, Deus sabe todos os planos. O coração dele. Conhece o coração. Ele sabia que o Nicodemo estava preocupado era com o status dele. Inclusive, como eu falei anteriormente, foi à noite, foi se encontrar. E outra coisa importante é que ele era mestre. Deveria saber disso, mas ele deveria saber tudo, na verdade, porque ele era um mestre, ele não tinha o que mais aprender. E como ele não sabe essas coisas? Então, porque o coração dele... Eu vejo sempre... A gente conversa nas lives, né, que a gente faz, no Medita Fé. Eu vejo a questão da luta nossa no mundo. Aquele que estiver na Terra vai ser essa luta constante. Carne e espírito. Carne e espírito. E ele não conseguia ver isso. Como muitos seguiam a Cristo naquela época, queriam ver só os milagres. Queria só a bênção, né? E não queria o Jesus, né? E Jesus não estava oferecendo isso, né? Jesus estava oferecendo uma vida eterna, né? E esse nascer de novo, no meu coração, na minha crença, no que Deus colocou na minha fé, é justamente essa entrega a Cristo. E muitas vezes, é você e Deus. Chega no seu quarto, secreto no caso, você e Deus, e coloque diante de Deus. Faça uma oração com Deus, peça para Ele te perdoar. Pede para Ele fazer morada no seu coração. Pede para Ele escrever seu nome no livro da vida. E faça essa oração com o coração. E com certeza, o que aconteceu na minha vida, o Espírito Santo passou a habitar na minha vida. O que eu falo, Espírito Santo, não é emoção. Emoção é uma coisa momentânea. O Espírito Santo é para a vida toda. É Ele que nos consola, Ele é o consolador nosso. Então, quando você passa uma frustração dessa, que não tem o consolador, que é o Espírito Santo, tá bravo com Deus. Então, assim, não tinha o que dar certo. Eu não tinha esperança nenhuma. Então, o que eu queria falar da questão de não olhe para minha vida com pena, mas olha que Deus pode mudar. Eu creio que Deus pode mudar qualquer situação.
E a fé da gente, cada um tem um tipo de fé. Eu creio nisso, que Deus vai moldando, porque Deus sabe o teu limite e o meu limite. É verdade. E a gente acha que a gente sabe o limite da gente. A gente não sabe o limite da gente. Não sabe. Enquanto e Deus a gente sabe. não é experimentado, a gente não sabe, né? Não sabe. E Deus vai trabalhando e eu sempre busco a Deus nessa questão da meditação, da palavra, oração. E jejum também, né? Até comentamos lá no Medita Fé, essa questão do jejum, uma coisa... Acabou inspirando várias pessoas naquela semana. Eu mesmo fiz jejum de algum alimento que eu tinha o hábito. E é difícil, né? Até o café também, né? É difícil porque você percebe que o seu corpo, ele grita, né? Ele grita, o corpo grita, a mente grita. Isso quando você tira um item, 2 itens. Imagina vocês tirarem de você a sua família, a sua estrutura, os seus pilares. Então, a importância do jejum na nossa vida, o que a gente estava tratando aquele dia lá na meditação, né? Na meditação online, foi muito interessante aquela semana. Várias pessoas fizeram. Foi muito interessante. Eu mesmo tive resultados, assim, de bastante entendimento, porque aí você consegue ter luz em outra coisa que você não estava nem vendo. Não é passar fome, né? A pessoa usa o primeiro lado, não passar fome, né? Porque sempre o jejum se lembra um exame. Vai fazer um exame no outro dia, tem que estar no jejum. Então, né? Pode ser qualquer coisa que você goste muito. Por quê? É justamente essa questão. Você dá ênfase pro espírito, não pra carne. Você deixa a carne de lado. Sim. E quando você deixa a carne de lado, é óbvio que muitas vezes o inimigo não vai se levantar. Sim. E vai acontecer de tudo. Vai chegar um amigo teu e falar, vamos num churrasco. Ou você tá... Parece que concentra tudo ali. É bem na hora, você vai ver. E muitas vezes você fala, não, hoje eu não posso. Mas você não pode? Não, eu não posso. E você não quer falar. Você não quer falar. Eu não quero. Quando eu tô em jejum e assim... A Bíblia fala pra não mostrar o rosto entristecido, abatido. Pelo contrário, fica tranquilo. Em secreto com Deus. Deus tá vendo. E eu creio assim que esse nascer de novo aí, com essa questão de entrega a Cristo mesmo da vida, no sentido assim, a gente vê, depois vamos estar lendo vai pra frente sobre isso, mas assim, hoje eu vejo assim que as pessoas, elas acham simplesmente, estando numa igreja, tá tudo certo. E não é. Eu vejo muitas questões assim dentro de igreja, assim, que de pastores falando, relatando que minha juventude passei dentro da igreja, Só que depois que eu fui conhecer a Cristo, por quê? Porque na realidade não é só se decorar, não é ser Nicodemos. Você não pode ser Nicodemos na igreja. O problema é que muitas pessoas são Nicodemos na igreja. Sim. Então essa luta da carne e do espírito é muito grande. Você acredita que muitas igrejas, que a gente está falando igreja é uma denominação. Muitas denominações, ou algumas pelo menos, por mais que o motivo dela ter começado, a ideia inicial era levar as pessoas para Deus, direcionar para Cristo. Algumas estão afastando essas pessoas, assim como aconteceu no tempo de Nicodemos. Eu vejo assim, hoje a base é a Bíblia. É a Bíblia e não tem outro caminho. Eu penso assim que as pessoas hoje, eu percebo assim no meu coração, acomodadas. Então qualquer coisa que é falado, aquilo é verdade. É verdade. E a verdade está aqui, né? Exatamente. Por que eu quis ler o capítulo quase todo ali? Justamente para destacar o texto todo ali, não só um versículo. Que você pode distorcer o versículo, né, de certa maneira. Verdade. E assim, as pessoas hoje estão muito carentes. Só que as pessoas estão carentes, mas de certa maneira assim, do quê? De ter as coisas. Sim. De obter as coisas. E muitas vezes, o mais importante, que é a salvação. Elas acabam esquecendo no sentido assim, que quando a gente estiver nessa terra aqui, vai haver tribulação. Cristo falou isso. Tem bom ânimo, mas tem que confiar em Cristo, né? E a gente muitas vezes tem que fazer essa entrega a Deus. E a Bíblia é tudo. Quando você começa a estudar a Bíblia, igual a tua caminhada agora também. Você vai percebendo isso, né? Percebendo isso. Você vai buscando conhecimento. Como que eu não percebi isso? E a gente vai se remetendo a Nicodemo muitas vezes. Como que eu não percebi isso? Por isso que eu tô te falando que hoje eu entendo que é o nascer de novo. Então, assim, com certeza, se Nicodemos estivesse
com o seu coração, aproveitando aquele momento com Cristo, que ele aproveitou, na realidade, aquele momento com Cristo. Ele estava com Deus ali na frente dele, né? Quantos Nicodemos tinha no mesmo período dele, companheiros, que não foram ter com o Senhor à noite? Sim. Ele pelo menos foi, né? Foi escolhido. Por quê? Deus queria justamente registrar isso, fazer João registrar isso aí, para que nós hoje aqui estivesse falando sobre isso. Então, assim, isso é um acontecimento mais de 2000 anos atrás, mas que hoje reflete na vida atual nossa. A Bíblia sempre ela busca trazer atualidades, né? Então, assim, eu vejo assim que as pessoas que buscam o entendimento da Bíblia, estudar a Bíblia, ir na escola dominical, nas igrejas, aproveitar esse momento de entendimento, né? Justamente faço convite pro pessoal também Medita Fé, né? À noite que a gente faz a live. É interessante isso aí, porque até aquele irmão lá que foi falado sobre a questão do que Jesus estava escrevendo no chão. Cara, aquilo falou na minha cabeça, no meu coração, aquilo gravou no meu coração. E assim, a gente sempre aprende, como né? a gente aprende, né? Você vê aqui, Jesus fala para Nicodemos nessa hora aqui, ó. Na verdade, no 11, né? No capítulo 3, versículo 11. Na verdade, te digo. Isso logo depois dele ter falado. Como é que você, mestre em Israel... Não sabe isso. Não sabe isso. Porque você ensina. É isso que ele está querendo dizer por trás, né? Das palavras. Ó, na verdade te digo que nós, incluiu ele Jesus. Porque ele também era o mestre. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho? Quer dizer... Nós estamos falando do que nós estamos sabendo. Então, ele sabia quem ele era, Jesus. Ele sabia de onde ele tinha vindo e por que ele estava na terra. E testificamos do que nós vimos. E você não aceita o nosso testemunho? Porque aqui atrás ele falou, né? Aqui, assim... como pode um homem... deixa eu ver, Jesus... Aqui, e foi ter a noite... Aqui, no segundo, né? No capítulo 3, versículo 2... disse-lhe, Rabi é mestre, né? Ou Rabi, né? Sim. Bem sabemos que és mestre, ó. Ele fala que Jesus é mestre, ele reconhece Jesus como um mestre. Mas ele não estava lá junto com ele lá na sinagoga. Não estava junto com ele lá no templo, nos lugares que eles estudavam. E é vindo de Deus. Aí ele falou por quê? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E aí Jesus agora aqui na frente diz, se você é mestre, igual você está dizendo que eu sou, e nós falamos o que sabemos e testificamos, e por que você não aceita esse testemunho? Por que você não está aceitando as coisas que você viu e que você mesmo confessa que eu sou um mestre da parte de Deus? Então é um chacoalhão assim em Nicodemos, de um jeito. Provavelmente ele era um senhor, ele já não era mais jovem, né? Provavelmente ele já tinha lá seus 60, 70 anos de idade. E há quem diga fora da Bíblia que Nicodemos era um mentor direto do Tiago, o irmão de Jesus. Mas isso é extra-bíblia, né? Então, Tiago posteriormente se tornou o grande responsável pelo pastoreio. Ele se tornou bispo e pastor de Jerusalém ao invés de Pedro. Então, olha a condição que Tiago tinha, o irmão de Jesus. Mas é só para a gente pensar, esse Nicodemos, ele não era qualquer um. Ele reconheceu que Jesus também era um mestre, que era da parte de Deus, porque ele via os milagres e aqueles testemunhos que ele estava vendo e testemunhando. Mesmo assim, ele é chamado a atenção de Jesus falando, como que você, sendo mestre, também não vê essas coisas, não fala dessas coisas, não sabe essas coisas? É que eu vejo assim essa questão da... É o ponto que você está falando, de algumas igrejas, alguma denominação, às vezes sai um pouco das escrituras e como os membros, né, a membresia não tem acesso, quer dizer, não tem acesso porque não quer, né? Porque a Bíblia está aí, né? A palavra está aí, é só abrir. Mas eu não entendo o que ler. Lê em grupos, faz a meditação, faz a reflexão. 1 mais 2, 2 mais 1, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20. Vai conversando sobre ela. E é isso que nós fazemos, né? Isso que nós estamos fazendo aqui agora e isso que nós estamos convidando você a fazer, a refletir nisso que nós estamos falando. Mas voltando no ponto lá, você tinha lá seus, então, 17, 18 anos por aí, né? Quando tinha essa época do retiro. Certo. E aí você teve essa transformação na sua vida. Total. Na verdade, assim... Você aceitou Cristo. Aceitei. E depois que eu aceitei a Cristo, eu comecei a participar
no louvor também. Sim. Eu comecei a tocar bateria, aprender a bateria. Isso dentro da Igreja Batista? Na igreja Cristianismo Decidido. Inclusive, o Cristianismo Decidido, eu quero mandar um abraço pro Manfred White. Manfred White vai estar na Alemanha, vai estar assistindo nós aí, com certeza. Aí eu vou mandar para ele o link. Manfred foi um pastor também que me instruiu na questão da... Sempre dando conselhos bons, né? E sempre me perguntava como eu estava, ia atrás de mim, conversava. Ele fez a parte de mentor como um pai espiritual, né? E participando da igreja, a gente começava... Nos retiros também, tinha vários retiros, todo ano tinha um retiro de carnaval, então eu comecei a me envolver. E eu comecei a buscar mais de Deus. E daí eu começava mais a sentir o Espírito Santo de Deus na minha vida de forma que eu sinto de maneira diferente, né? Cada um tem um jeito de sentir. Eu sinto uma força, assim, quando... Principalmente, eu tenho uma cena que eu, recém-casado, eu estava trabalhando na cidade próxima a Cascavel, que é 3 Barras, e eu estava com minha esposa, daí eu tive que voltar para Cascavel, voltei à noite, só que sábado tinha como eu trabalhava, tinha uma assembleia, e eu tinha que estar lá presente, eu trabalhava no banco, né, tinha que estar lá presente. E estava indo, e daí, como começava às 10 horas, era 1 hora de distância, saindo de casa 8 horas aqui de Cascavel, vai dar 9 horas, dá tranquilo, ou saiu 8h30, até isso aí, tava chovendo. Muito chovendo. E essa chuva, automaticamente, foi mais devagar, tranquilo. E eu nunca esqueço. Aí tem uma cidade chamada Boa Vista, que é próxima a 3 Barras, que é o caminho que a gente faz lá. E uma curva muito fechada. E tava cheio d'água, né? Tinha transbordado a água em cima da pista. Eu lembro até o olho da cena, sabe? A gente fala... O Espírito Santo age de forma diferente na vida de cada um, né? Na minha vida, eu senti só uma voz... freia. O carro perdeu o controle e eu freiei. Só que assim, na lógica, na ciência, como é que você vai frear na água, né? É frear em cima da água, né? Já vai aquaplanar. Automaticamente, né? E o carro começou assim, na hora que eu freiei, o carro voltou e atravessou, né? Então, assim, foi uma forma que o Espírito Santo falou da minha vida. Sim. E outras vezes também, muitas vezes, uma vez estava voltando também de Catanduvas, tem um trevo chamado São João, que é próximo a Cascavel, que é um distrito, né? Sim. E em cima é uma curva fechada e embaixo passa a linha férrea, né? Do trem. E também, eu estava a 80 ali, normal, 90, tranquilo, e Deus falou, eu senti no coração, diminuir a velocidade. A voz veio e eu diminuí. E eu diminuí para 60, não estava entendendo, né? Só obedeci, né? Eu tinha passado aquela ocasião anteriormente, né? Outros anos atrás. E automaticamente eu vi um carro vindo, estava ultrapassando em cima da faixa. Se eu tivesse naquela velocidade, automaticamente tinha colidido. Mas assim, são coisas que Deus vai mostrar. Porque Deus é um plano e você percebe na vida de Deus cada um. Te guiando pelo Espírito Santo na hora do perigo, você saber o que fazer. Exatamente. E daí eu costumo falar o seguinte, na Igreja Cristianismo Decidido, depois eu quero te mandar também, de forma especial, meu testemunho está lá, relatado na igreja, lá no YouTube, que foi falado, o carinho pela igreja, né? Eu acho que sim, que daí eu percebi. Eu perdi sempre quando você tem uma perca, tem uma troca. Deus dá algo na troca. Sempre vai acontecer isso. Ele tira e te dá algo. E me deu uma família, né? Que é a igreja, uma família amorosa, uma família que se preocupava com nós. E eu tive a obrigação no coração de ir lá agradecer essa igreja. E fui lá, fiz o meu papel, falei. E naquele momento, assim, eu vi que pessoas precisavam vir aqui. Eu sempre falo, gente, eu tô aqui não é por acaso. Eu sinto quando eu tenho que estar no local, né? E justamente aqui também. Sim. Eu creio assim que... Eu quero dizer assim, que qualquer circunstância que tiver na vida, qualquer uma, Deus, se você entregar no teu caminho ao Senhor Jesus, fazer com que Ele seja Senhor da tua vida, com certeza você pedir a Ele vai te ajudar. E assim, Ele tem saída para tudo. Muitas vezes a gente acha que não tem saída, não tem solução, porque a gente está... passando aquela tempestade e a gente esquece de perceber o que Deus quer ensinar, o que Deus está perto, os sinais que Deus está mostrando. E a gente fica tão... que é a questão do problema também. A gente vê só o problema e não vê a solução, né? Problema, Foca só naquilo, né? Porque ou como castigo, ou como alguma coisa está fazendo de errado, né? Ou como os teus amigos podem falar, né? Como o Jó, né? Os amigos de Jó, você está em pecado, o que você fez lá, que você fez que Deus está te castigando. É merecido, tanto, então é merecido. E assim... Às vezes tem gente fazendo isso, né? Pra gente, né? Acontece alguma coisa ruim na sua vida, pessoal, tá vendo?
alguma coisa está fazendo de errado. Peraí, será que Deus não está me ensinando alguma coisa? Não é por outro lado, né? Eu creio que todo o crescimento, até na Bíblia, se você pegar a Bíblia de certa maneira, todo o crescimento de todos foi um sofrimento. Não quer dizer que isso seja no sentido assim. Não é uma regra, Não né? é regra. É igual José mesmo. Se o copeiro lembrasse de José, lembrou 3 anos depois. Se não tivesse lembrado, não precisava de um governador. Ele precisava de um padeiro, porque o padeiro é que morreu. É verdade. Então, assim, Deus faz tão perfeitas coisas. É a hora certa, a pessoa certa no lugar certo. Exatamente. Eu vejo assim que essas coisas, assim, essa maturidade cristã na minha vida, eu creio assim que sempre vou estar sempre buscando algo a mais, sempre querendo, porque a gente nunca é conhecedor de tudo. Tem mistérios de Deus que a gente vai saber só lá no céu. Então, assim, tem coisas que Deus talvez não revela para nós. Tá escrito algo aqui, né? Sim. Aqui ele fala: se vos falei de coisas terrestres e você não crestes, né? Você não está entendendo, você não está acreditando, como que você vai crer se eu vos falar das celestiais? Quer dizer, eu não consigo nem... Jesus falando de mestre para mestre, né? Porque eles estavam equiparando um ao outro. Como é que eu vou falar de coisas celestiais para você, Nicodemos, se você não está entendendo a terrestre? Você não está entendendo a humana. Então vai ter coisas que a gente só vai entender lá mesmo. Algumas Deus vai nos revelando ao nosso coração a partir do que já está aqui. Aqui já está toda a revelação, né? Mas aos poucos vai revelando para nós, porque nós não sabíamos disso. E aí a gente vai tomando conhecimento, vai tomando posse, a gente vai aumentando o nosso entendimento. E a partir desse entendimento a gente vai caminhando e crescendo nessa caminhada cristã que nós estamos, né? E o meu testemunho eu sempre falo, a questão é justamente isso. Eu perdi tudo, mas Deus me deu a vida eterna. Então, assim, no sentido assim, que muitas pessoas hoje vivem num mundo em que está dominado o medo, né? Sim. E eu sempre falo, não deixa o medo dominar, né? Busca o Senhor. Tem sentimento que a gente vai ter, como a gente é pecador, né? Muitas coisas a gente vai ter todos os sentimentos, né? Mas pedir sempre a Deus mansidão, paciência e buscar em oração sempre. E louvor, né? Eu sou músico. Importante, né? Louvor, eu sou músico, eu sou ministro de louvor tá também. No seu DNA. Tá no DNA. Então, assim, eu sempre vejo. E como é incrível, né? Estar louvando ao Senhor sempre nesses momentos aí. Você falou também a respeito de Romanos, né? Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Tem uma passagem ali que fala... Quer ler você? Pode falar. Posso ler sim. E saber se com a tua boca confessares que o Senhor em teu coração e creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, assim, foi por acaso que Jesus morreu na cruz, né? E muitas vezes tudo aquilo que Jesus tinha que passar, ser traído por Judas, ele tinha que passar por aquilo. Ele já sabia disso. Fazia parte do plano de Deus, né? A missão de Deus. Exatamente. E eu creio muitas coisas assim que acontecem, o ser humano quer dar um jeito, né? De dar um jeitinho, né? Sim. E muitas vezes, sempre eu falo assim, talvez você está passando por uma dificuldade, está quase chegando a bênção, né? E você quer dar o jeitinho. Aí quando você dá o jeito... Ajudar Deus. Dá ajudar Deus. Aí quando você ajuda Deus, aí você esquece, você vai ter que lembrar que você vai voltar pro final da fila. Que daí tem mais dinheiro, então você volta pro final da fila. Mas eu vejo assim que Deus a gente tem que escutar mais essa parte espiritual, buscar mais a Deus. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que a porta vai se fechar. E o convite que eu faço pro pessoal também que tá em casa de certa maneira, sim. Porque muitas pessoas vão para a igreja por causa da pessoa, né? Um amigo que chamou, nossa, aquele cara. Mas as pessoas têm... Eu sempre falo, as pessoas quando vão à igreja, eu convido e falo, vai para a cara de Cristo. Olha para Cristo. Não olha para o Alão, olha para Cristo. Olha para Cristo. E as pessoas se decepcionam, de certa maneira, com pessoas. Isso é normal. E acaba se afastando de Deus, de certa maneira. Vou ficar em casa, eu vou assistir online mesmo, eu vou assistir no YouTube uma pregação. Sim. Só que a igreja precisa de comunhão. Sim. Ela precisa estar junta, né? Foi assim, né, que Jesus recomendou lá nas cartas ali em Apocalipse. Aquelas cartas que João escreve, né? Cartas, né? Ele fala muito do primeiro amor, da koinonia, que é a comunhão, os cristãos, né? Aí se você lê em Atos ali logo no começo, eles perseveravam na oração, no partir do pão e na comunhão
e na palavra. Eles dividiam, né? Os apóstolos dividiam o que eles tinham visto. E isso ia fortalecendo os novos cristãos que iam chegando. Porque a palavra falada, a palavra rema, aquela que fala com a gente, não a logos, que é o do estudar, é da rema, essa que falou com você, freia aqui, freia ali, essa palavra que fala conosco, ela só penetra a nossa alma através da fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E mesmo que eu entenda já alguma coisa, você entenda, a gente precisa continuar nessa comunhão para a gente ir falando. E você percebe que num determinado momento, essa comunhão, esse falar, esse ouvir, que vai fortalecer a nossa fé na nossa caminhada, na verdade faz parte e é gostoso desfrutar, porque é um pão que a gente compartilha um com o outro. É um pão saboroso, que é essa palavra. É um alimento, né? É um alimento para nossa alma, é um alimento para nossa semana, é um alimento para nossa vida, para o nosso dia. Então, e aí está falando, né, nessa parte que você leu, que nós precisamos confessar com a nossa boca. E aí também fala do nosso coração, de crer. Então, eu preciso crer e confessar. E uma das formas de fazer isso, Nicodemos ouviu do próprio mestre dizendo: precisa passar pela água, nascer de novo. Nascer de novo. Água e espírito. Não pode entrar no reino do céu se não nascer. Porque a conexão que tem aí é muito forte, né? É forte, e a questão também, esse aceitar Cristo. Quando você aceita Cristo, aqui não estou falando de religião, né? Sim. Estou falando de Cristo. Sim. E quando você aceita Cristo no teu coração, as coisas se tornam... Por que o Espírito começa a habitar? Porque a ligação entre nós, pecadores, e Deus é Cristo. É a ponte. Sim. Quando você aceita Cristo no teu coração, né, Ele como Senhor da tua vida, sim. automaticamente o Espírito de Deus vem... Por quê? Aqui é promessa de Cristo, né? A promessa da palavra diz que aqui o Consolador vai ser o Espírito Santo. Uma hora esse Espírito Santo vai subir, que é a Trindade. O Espírito Santo vai subir. Então não vai ter mais. Aí, muitas vezes, vai ser complicado no sentido assim, as pessoas têm a oportunidade hoje de se arrepender. Nós temos hoje essa... A cada segunda. Oportunidade. A cada segunda. Deus está dando dando a oportunidade a cada segunda. E as pessoas, não, deixa eu aproveitar um pouco a vida, deixa eu curtir mais um pouco, né? Tô novo ainda. Sim. Só que a gente não sabe o nosso dia. E assim, eu vejo assim que eu espero assim, que eu coloquei da minha história, é de que Deus, Ele mudou totalmente a minha história, né? Então assim, hoje eu tenho igual você comentou, da minha família, né? Sou pai de dois filhos maravilhosos, assim. Eu ensino eles o caminho de Deus. Sim. E instruo eles na palavra. Porque assim, eu vejo assim, eu sempre falo para eles, a questão da nunca desistir da vida, nunca desistir de nada. Vai ter obstáculo, vai ter frustrações, que é normal, mas eu ensino eles para isso, porque hoje eu vejo assim, no mundo hoje, as pessoas não podem falar não. Mas eu vejo no meu coração que o não é o sim do futuro. E sempre a frustração faz parte da caminhada, faz parte da construção, né? E hoje, sem ter meus pais aqui, com certeza, a instrução que eles passaram tá no meu coração, né? E sempre eles passavam valores, né? Sim. Alan, seja honesto. Ficou dentro de você isso, né? Sempre obedece. Básica. Exatamente. Seja honesto, confie, sempre dá... ajuda as pessoas. Sim. Então, assim, eu tento... Honestidade, ajudar o outro. Exatamente. Ser caridoso, olhar com os olhos do outro, né? Empatia. E sempre eu faço isso de coração. E como é engraçado, até tem uma pesquisa que fala sobre isso aí, sobre a questão de quando você faz algo diferente para uma pessoa, né? Automaticamente seu corpo cria uma... A ocitocina. Exatamente. E vai criando e te dá você talvez é mais abençoado que a pessoa que está sendo abençoada. Sim. Ou quando você vai consolar alguém no hospital, Foi né? falado isso. É melhor dar do que receber. Então, quando você oferece o seu coração, você se doa para o outro, você ganha muito mais coisas para você mesmo do que quem recebe. Quem recebe também, porque daí ele vai continuar... Além de desfrutar daquela bênção, ela ainda vai continuar passando para frente. Eu costumo falar que você... essa questão de passar para as pessoas, né? Aquilo que tem... questão de amor, da palavra... isso aí é passado, porque assim... eu vejo assim... É o que você está fazendo aqui hoje, né? Você está passando para frente a sua dor, mas procurando mostrar o lado que você cresceu com isso.
Foi através de tudo isso que de repente você estava num acampamento, levantando os braços e confessando com a tua boca, que é o que você acabou de ler em Romanos 10, 9. Isso aí. Você levantando a sua mão e dizendo: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu creio nele. Então, às vezes, Deus permite que você passou por essa dor tão terrível, frustrações, como você está dizendo que nós precisamos passar. E aí nós estamos chegando aqui no capítulo 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Único. Para que todo aquele que nele crer não pereça. Você deve ter sentido momentos de achar que você ia perecer. Sim. Tenho certeza, não dá para não pensar nisso. Mas tenha a vida eterna. Então você acabou, você disse, né? Eu ganhei a vida eterna. Você sabe que você faz parte do reino, dos que estão salvos, né? O que você precisa fazer para ser salvo? Nada. Nada, tá feito. Tá feito. Cristo já fez no Calvário. Tá, mas o que eu posso fazer a partir de mim? Examine as Escrituras, medita nela dia e noite, faça uma reflexão, ensine seus filhos, trate bem a sua esposa como um cristão, o seu lar e as pessoas que você pode de uma forma ou de outra, como você está fazendo hoje, como a gente faz lá na meditação online. Então você vai caminhando, você não impõe. Você, Alan, hoje, diante de tudo que você passou, você não fica impondo. Faça isso, faça aquilo, né? De maneira nenhuma. Eu fiquei muito feliz quando eu te encontrei aqui pra gente fazer entrevista. Eu falei, trouxe uma camiseta pra você de presente. Você já foi lá, trocou e tô aqui. Tá uniformizado já. Eu acho que isso que é reino, né? É fazer parte do projeto que você faz, que é lindo, né? E assim, eu vejo assim que muitas pessoas que tá caminhando com nós lá no grupo, né? Eu vejo que necessitam disso. Estão passando de dores e assim a gente pode, de certa maneira, contribuir com isso, certo? Sim. Mostrando amor e a importância também da oração, né? A oração é a conexão com Deus, né? E assim, como é importante a oração? Meditação e a oração. São duas ferramentas fundamentais para nos ligar mais a Deus, né? E os dois têm uma ação, né? Uma ação. Meditar com ação, quer dizer, eu estou meditando. Sim. Meditação. E oração, eu estou orando, falando com Deus. Os dois têm uma ação, né? E Deus gosta muito de escutar nós, com certeza. Ele já sabe, assim, de todas as coisas, né? Mas como que é gostoso de estar conversando? Né? Ele quer isso. E assim, muitos falam também da questão de Adão e Eva, né? Uhum. Porque aconteceu aqui, isso não... Era plano de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Para alcançar nós, senão nós não seríamos alcançados. Exatamente. Quando o seu filho lá, sua filha, você sabe que eles te amam, né? Sei. Mas quando eles vêm, a de 7 anos, por exemplo, né? É A, né? Ou é o Pedro de 7? A Luísa de 7. A Luísa é o chamego. Aí a Luísa vem, senta Pedro, no seu colo, senta ali do seu lado, ou deita no seu colo, né? Ou coloca a cabeça aqui no seu ombro e diz: pai, eu te amo. Você sabe que ela te ama. É diferente. Mas a hora que ela fala, é o que está em Romanos. Quando ela confessa, quando ela abre a boca e confessa do coração, nós sendo humanos, sendo frágeis, errantes, falhos, pecadores, a gente já fica assim, né? Todo aquele perfume, aquele aroma do amor que a gente sente. Você imagina Deus ouvindo nós confessando, né? A partir da nossa boca que a gente ama Ele. E que a gente teme Ele acima de todas as coisas. Teme no sentido de respeitar, de venerar. Toda a honra, toda a glória é para Ele. E que maravilha, que gratidão, que bem que Ele nos fez, nos enviando para nós o Filho dEle, se fazendo homem comum, para a gente olhar para esse homem comum, judeu, ali como Nicodemos também olhou, e enxergou nele e falou: peraí, o Filho de Deus assim? Talvez é aí que Jesus e o próprio Pai dizendo de outras formas, sem falar, dizendo: tá vendo? Vocês são minha imagem e minha semelhança, a nossa semelhança. Eu sei sua dor. Eu senti tua dor. Tô sentindo aqui, eu sei que é passar fome, eu sei que é passar sono, eu sei que é ser afrontado, perigo de ser apedrejado, eu sei o que é um chicote, eu sei o que é um açoite, eu sei o que é carregar uma cruz, passar a noite inteira sem tomar defamado, água, ser defamado, humilhado,
ser julgado de um lado do outro, criticado e condenado de um lado do outro, sem ter causa para isso. Eu sei que é frustração, eu sei o que é, porque ele, olhando, por exemplo, para a multidão no tempo de Lázaro morto já, ele olha para os seus irmãos e irmãs, né? O Jesus olhando para os seus irmãos e irmãs, ele se compadece de uma íntima compaixão e chora. Quando ele vê aquela viúva que vem vindo daquela tribo de Naim, com o filho, aquela multidão chorando atrás, né? Aquele luto, aquele velório, você já passou por isso. Aquele luto vindo carregado, aquela senhora sozinha. Talvez a única esperança dela era aquele filho, aquele mancebo. E Jesus olha para ela e se enche de compaixão de novo, de íntima compaixão. Ele se compadece, ele sente a dor dela. E olha para ela e diz: mulher, não chora. Quando ele diz isso, ele sabe exatamente o que ele vai fazer. Ele toca no menino e o menino levanta. O menino levanta e começa a falar sem parar. Então, quando Deus te levanta, quando Deus nos levanta, quando Deus nos ressuscita, porque nós éramos mortos, Sim. nas obras más, está escrito assim. Quando Ele nos ressuscita dessas obras más, a gente quer falar, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos falando, você quer falar, nós queremos falar sobre Cristo, sobre esse que nos deu vida. É o testemunho, né? Na verdade, hoje, eu sinto falta muito isso também nas igrejas, né? O testemunho, né? O testemunho. Testemunhar na frente. Qualquer coisa que passou, porque muitas vezes você pede oração. Eu acho que é normal em toda a igreja você pedir oração. Estou passando por um problema. Mas e o retorno, né? Tá, e depois? E uma coisa que eu aprendi na minha vida, a bênção muitas vezes não é para nós. A bênção é para as outras pessoas que vão escutar aquilo e vai abençoar outras pessoas. Exatamente. A gente acha que é pra gente, né? Tipo, a gente é só um canal, né? Só o canal. A gente fala, eu precisando disso, achando que... Mas não, mas aqui lá vai... É a mesma questão que eu coloquei aqui da perca dos meus pais. Então, tipo assim, de certa maneira, vai abençoar outras pessoas que estão em casa. Porque, assim, eles vão achar, assim, que... Não, se aconteceu com o Alan, pode acontecer comigo. No sentido assim, eu posso superar isso, eu posso... Essa dificuldade que eu tô passando vai ser superada. E vai ser superada. Sim. E hoje eu tenho muita fé em questão de buscar o Senhor Jesus, principalmente em oração e na meditação da palavra. E é claro, e Deus fala de maneiras sobrenaturais na minha vida, que pode falar na vida de qualquer um, né? Mas assim... Você fala por você, né? Por pela mim, sua experiência. pela minha experiência. Eu sinto o amor dele. Igual você falou do amor, né? Do filho, né? E eu vejo assim que o amor, quando você sente o amor, é muito mais gratificante, né? Quando você sente, que é falado, que é expressado... Né? Até no aniversário do meu filho de 12 anos, né? O pastor até brincou comigo, né? Lá vem o Alan, né? Foi na frente, pastor. Tem que falar, hoje é aniversário do meu filho, dia 1º de outubro, né? O Pedro fez 12 anos. E eu fiz questão de fazer um vídeo pra ele, até mandei pra ti também. Sim, eu vi. Por que eu tô falando isso? Esse é um fruto daquilo que Deus fez na minha vida. Meu Deus do céu, se você não valorizar esses momentos, quem vai valorizar, né? E vai ficar na vida dele. Vai. Agora, pra gente ir pro finalmente, assim, se você pudesse dar um conselho para quem está nos vendo, nos ouvindo, se você pudesse dar um conselho, que conselho seria esse? Pode falar para aquela câmera lá. Eu acho que o conselho maior seria: busca o Senhor enquanto você pode achar. Busca o Senhor. E você que talvez, de certa maneira, saiu de alguma igreja e não quer mais participar, volte para Deus. Se afastou de Deus de outra, talvez por causa de uma dor também, ou outra coisa, volte para Deus. Volte para Deus, porque a porta vai se fechar. E Deus te ama. Deus quer que você esteja com Ele, com certeza, no grande dia da vitória. No dia de nós pegar a coroa lá no céu. Louvado seja Deus. Alan, muito obrigado. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu lar, a Fabiane, o Pedro, a Luísa e todas aquelas pessoas que de alguma forma estão ligadas a você direto ou indiretamente. Essas pessoas que você citou aqui hoje, que foram pessoas marcantes na sua vida. Deus abençoe por se disponibilizar a vir até Londrina, lá de Cascavel, passar por aqui, deixar essa contribuição maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus vai se usar muito, vai se servir muito desse seu depoimento, desse seu testemunho. Muitos corações serão tocados, vai servir para pessoas que estão passando algo que já passou na sua infância, na sua juventude, ou passou na última semana. Quem está passando agora, e talvez alguém vai precisar passar por situações
difíceis na vida. E olhando para esse testemunho, ela vai lembrar também como uma âncora e vai falar: bom, se o Senhor esteve com ele, e também pode estar comigo, porque eu também sou filha e filho de Deus. Eu quero aceitar esse Jesus Cristo, eu quero confessar com todo o meu coração, com a minha boca, eu quero dizer, eu quero passar pelas águas do batismo, que é uma forma de confessar, né, publicamente, ó, eu sou cristão, e receber esse Espírito Santo, esse batismo do Espírito Santo de Deus, e esse selo que fica marcado na nossa alma. Quando o inimigo olha, ele enxerga o selo e fala: opa, aqui é um cristão. Eu posso mexer. Se eu mexer, eu vou ter alguma coisa de errado, mas deixa eu cuidar. E aí tá protegido ali, como se fosse uma marca, né? Como se fosse um registro da parte de Deus. Deus abençoe você. Muito obrigado por ter vindo aqui. Quero agradecer mais uma vez o João, a equipe dele. Agradecer também o Nagai, que faz o trabalho pra gente. E as pessoas que estão nos ajudando direto e indiretamente também. Deus abençoe você que esteve até agora vendo, ouvindo, percebendo. Esperamos que de alguma forma isso tenha te despertado ou tenha trazido algum insight ou uma percepção nova em relação às frustrações que você está passando hoje, às angústias que você está passando hoje, às ansiedades, os medos que você esteja talvez passando por ela hoje. Quem sabe de alguma forma você olhe para isso e fala: poxa, ainda tem luz no final do túnel. É só entrar no túnel e crer que Jesus Cristo é o seu Senhor, o nosso Salvador. Deus abençoe, até a próxima.